Uma semana com foco na conciliação. A meta é reduzir pela metade o número de acidentes nas estradas. Ele já recebe todo um planejamento operacional nos pontos críticos, onde que eles têm que colocar a viatura, fiscalização, fazer fiscalização de etilômetro, fazer fiscalização com radar. Regras mais duras podem reduzir número de partidos políticos. Quem teve mais votos vai receber mais dinheiro. Agora, quem não teve voto suficiente não vai receber dinheiro nenhum. Em Brasília, o Fórum discute os 30 anos da Constituição e as propostas para os próximos 30. As palestras são de ministros do STF. Olá, boa tarde. Boa tarde. Os 30 anos da Constituição e as propostas para os próximos 30 estão sendo discutidas em um fórum em Brasília com representantes do judiciário de todo o país. Vamos então falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que acompanha esse fórum. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, esse encontro reúne cerca de 150 pessoas aqui na capital federal até amanhã. 8 ministros do STF vão falar aí, debater sobre a Constituição de 1988. Vamos ver agora como foi amanhã? Os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem um balanço dos 30 anos da Constituição e lançam propostas para os próximos 30. Quem veio escutar são juízes, desembargadores, advogados e representantes de 18 tribunais de contas do país. A Constituição de 1988 restabeleceu a democracia depois de 30 anos de ditadura. Trouxe avanços, por exemplo, na área do direito social, ambiental e trabalhista. Em 3 décadas, a Constituição sofreu 100 emendas, o que dá uma média de 3 emendas por ano. A ministra Carmen Lúcia falou de avanços. Essa Constituição teve 100 emendas de revisão ou as emendas constitucionais. Um país que antes nem ao menos se dava ao trabalho de mudar a Constituição. Descumpria-se simplesmente. Hoje, temos juízes no Brasil que fazem cumprir a Constituição, mas mais do que ter juízes, temos cidadãos brasileiros falando e exigindo o cumprimento da Constituição. Lembrou alguns casos julgados pelo Supremo. A ministra também lembrou que com a Constituição de 1988, o brasileiro passou a ter mais consciência dos direitos. Hoje, a gente diz, isto é lei. Lei não é aviso, não é proposta, não é conselho. Lei é um dado que tem a autoridade íncita, decorrente da sua própria natureza, e, portanto, é para ser cumprida. Hoje à tarde devem falar os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. E amanhã os ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Agora, no finalzinho da manhã, quem deu palestra foi o ministro aposentado Aires Brito. Ele falou sobre o momento atual do país e a Constituição. Vamos ouvir. Temos andado de costas para a Constituição e por isso estamos em crise. Não estivemos nos últimos tempos trilhando o caminho, a senda luminosa dessa Constituição. Essa Constituição só precisa de um novo par de olhos, como talvez dissesse Martin Luther King. Não quero saber de suas leis. Quero saber dos seus juízes, quero saber dos seus intérpretes. E agora, mudando de assunto, novas regras restringem acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão. No ano passado, o Congresso Nacional fez uma alteração na Constituição. A reforma eleitoral instituiu a cláusula de barreira. Ela estabelece um número mínimo de votos nas eleições para que os partidos possam continuar fazendo propaganda gratuita no rádio e na TV, e também que tenham acesso a recursos públicos do fundo partidário. Esse fundo é recebido pelos partidos para arcar com despesas administrativas, gasto com o pessoal, campanhas institucionais e também para promover a participação de mulheres. Mas para ter acesso à quantia, eles precisaram, nessas eleições, alcançar metas. O percentual mínimo de votos válidos para a Câmara dos Deputados foi de 1,5%.
número que aumenta a cada 4 anos, chegando a 3% em 2030. Na eleição agora de 2018, o percentual a ser considerado é de 1,5%. Na eleição de 2022 será de 2%, depois 2,5%, até chegar a esses 3%. Isso significa que os partidos que concorreram nas eleições para a Câmara dos Deputados agora em 2018, todos aqueles que obtiveram mais de 1,5%, eles vão poder participar da divisão do fundo, que ela é feita 5% igualitariamente entre todos os partidos, ou seja, entre todos os partidos que obtiveram mais do que 1,5% de votos, e 95% do fundo é dividido de acordo com o número de votos obtido por cada partido. Então não é uma divisão igual. Quem teve mais votos vai receber mais dinheiro. Agora, quem não teve voto suficiente não vai receber dinheiro nenhum. Essas novas regras podem acarretar mudanças no parlamento, como a diminuição do número de partidos. Atualmente são registrados 35 no Tribunal Superior Eleitoral. 25 deles têm representantes na Câmara dos Deputados. O desdobramento dessa mudança, nós estamos vendo aí, ainda não tem um dado exato, alguns falam em 13, 14, 15 partidos, que não obtiveram esse percentual mínimo de 1,5%. Esses partidos provavelmente ou continuarão sendo partidos políticos, lançarão candidatos nas próximas eleições, ou é possível, há muita discussão a respeito, deles tentarem se fundir. Ou seja, faz uma fusão, os dois partidos deixam de existir, 2, 3 ou 4 deixam de existir e passa a existir apenas um partido. E pela regra da lei dos partidos, a lei 9.096, quando há uma fusão, os votos são somados para efeito da divisão. E a seguir, uma campanha pela vida. A falta de atenção, a desobediência às normas de trânsito e também o uso do celular ao volante são as principais causas de acidentes com mortes. Será que o Brasil vai conseguir reduzir pela metade o número de acidentes e mortes nas estradas até 2020? Esse foi um acordo feito com a ONU. Uma campanha da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Segurança busca diminuir essas ocorrências. Garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele, né? Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. A ideia da campanha é educar os motoristas. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal referentes aos 9 primeiros meses de 2018, comparado ao mesmo período do ano passado, apontam que este ano o número de acidentes graves foi 7% menor. Houve também redução no número de feridos em 10%, de mortos em 15% e de acidentes em 22%. Ainda de acordo com os dados, entre 2011 e 2018, houve uma redução de 35% no número de acidentes com vítimas nas rodovias federais do Brasil. A falta de atenção, a desobediência às normas de trânsito e também o uso do celular ao volante são as principais causas de acidentes com mortes. Para reduzir pela metade o número dessas ocorrências nas estradas federais até 2020, o Brasil firmou um acordo com a ONU. O Brasil tem a 4ª maior rede rodoviária do mundo. A fiscalização feita pelos policiais rodoviários engloba a apreensão de drogas, de armas e munição. Para atingir a meta da ONU, está prevista a contratação de 500 policiais rodoviários federais que terão a tecnologia como aliada na fiscalização das estradas. O policial, quando exerce a sua função, tira ali o seu plantão na rodovia, ele já recebe todo um planejamento operacional nos pontos críticos, onde que eles têm que colocar a viatura, fiscalização, fazer fiscalização de etilômetro, fazer fiscalização com radar, pois a PRF, por ter um sistema informatizado, facilita a extração de dados e trabalhar com o núcleo de estatística e com o núcleo de ciência de dados. Isso é que direciona, muitas vezes, e otimiza o nosso pouco efetivo para essas ações pontuais e com esse emprego de tecnologia. E hoje
hoje aqui na bancada do Jornal da Justiça, o advogado especialista em trânsito, Paulo Henrique Abreu. Boa tarde. Boa Paulo. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, queria que você explicasse para a gente nessa questão, nessa área jurídica. A lei precisa ser mais rigorosa ou nós estamos bem nesse aspecto? Olha, a nossa legislação é uma das mais eficazes, né? Mais rigorosas em todo no mundo. O que falta para a implementação da lei e por parte dos condutores é uma maior campanha publicitária para que esses condutores possam melhor entender a legislação e não cometer essas infrações que rotineiramente vêm ocorrendo. Tendo, então, uma lei rígida, a gente conseguiria, o senhor acredita que a gente consegue, então, chegar até 2020, que é essa meta estipulada pela ONU, em reduzir pela metade o número de acidentes e mortes? Isso falta um trabalho mais integrado entre a federação e os estados para evitar esses acidentes. Agora, eu duvido muito se, nesse ritmo que nós estamos, com pouca publicidade, poucas campanhas de trânsito, eu acho muito difícil o Brasil alcançar essa meta. A gente tem aí praticamente um ano para a gente chegar a essa meta que é determinada pela ONU, esse compromisso, mas eu acho muito complicado se o Brasil e os estados, a federação e os estados, não se atentarem para esse tipo de campanha junto ao trânsito, no trânsito. Agora, a legislação é rigorosa, as multas são altíssimas para quem bebe e dirige, para quem fala o celular também a multa é alta. Você acha que quando dói no bolso, pesa na consciência também ou mais ou menos? Mais ou menos, porque tem muita reincidência. A mesma pessoa que foi pega com embriaguez ao volante, ela vem e comete novamente um ato infracional. Eu que lido com processo de trânsito, eu sempre me deparo com a reincidência de condutores. Provavelmente não é a questão só do valor da multa em si, tá? Pesa, mas também tem a questão que a gente vem falando, que os condutores só têm acesso à legislação de trânsito a partir do momento que ele decide tirar a habilitação. Eu acho que tem que ter uma campanha universal a partir na televisão, nas escolas, para que as pessoas se conscientizem, aqueles condutores ou não, para entender a questão as normas de trânsito, as leis. A gente viu aí uma campanha educativa. Sim. A ideia é que os valores arrecadados com as multas, e aí o valor é alto, deveria, então, esse valor ser mais utilizado para campanhas educativas? Esse é o principal ponto, talvez? Sim, sim. Isso é fundamental. Esse dinheiro ser destinado exclusivamente para o trânsito, para a questão de melhoria das estradas e, fundamentalmente, para a questão da educação no trânsito. Nessa campanha eleitoral, tivemos aí, inclusive, denúncias de que o dinheiro arrecadado de alguns DETRAN de estado estavam sendo utilizados, esses recursos estavam sendo utilizados para outras áreas que não a de trânsito. E isso aí é um erro e isso a população ela tem que ficar atenta e cobrar mais efetividade do Estado. Agora, doutor Paulo, tem um projeto que está tramitando na Câmara Federal que diz respeito ao motorista recém-habilitado, ele ter uma carteira visível no local do veículo com a identificação de que ele realmente acabou de tirar a carteira de motorista. E adesivo no carro para identificar os motoristas em volta. Ainda está se adaptando. Isso é uma medida importante também? Isso é uma medida fundamental, até porque o novo condutor ele tem um ano de experiência, não podendo cometer falta grave, não podendo cometer nenhuma infração de trânsito, sob pena de não ter a definitiva. Essa forma de identificar aquele condutor inexperiente é fundamental para que os motoristas tenham compreensão e os próprios condutores possam ter tranquilidade em trafegar na via. Ok, doutor Paulo Henrique Abreu, obrigado mais uma vez pela participação. Prazer. Obrigado, doutor. Ministra do Superior Tribunal de Justiça decide que ação de improbidade contra a presidente da Câmara de Campo Grande deve ser recebida e processada. O vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Batista da Rocha, foi acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por ato de improbidade administrativa.
O Tribunal de Justiça do Estado havia reformado decisão de primeiro grau que recebeu a ação contra o político, pois considerou que a acusação do Ministério Público não tinha indícios suficientes de desonestidade administrativa capazes de caracterizar eventuais irregularidades como ato de improbidade. O MP entrou com agravo no STJ e a ministra Suzete Magalhães destacou que a jurisprudência do tribunal entende ser suficiente a demonstração de indícios para que se determine o processamento da ação de improbidade, para resguardar o interesse público. A ministra ressaltou ainda que somente após a regular instrução processual é que será possível concluir sobre a existência ou não de eventual prática de ato de improbidade. Em decisão monocrática, a ministra reconheceu o agravo do Ministério Público e a ação civil pública deve retornar para processamento no juízo de primeiro grau. O Congresso de Magistrados Trabalhistas da Bahia debateu os possíveis impactos do trabalho intermitente para o país. A reforma trabalhista trouxe alterações nos direitos e deveres dos empregados. Entre elas, o trabalho intermitente aparece como uma nova forma de contratação. Mas será que a população já sabe o que é isso? Intermitente, não. Mas eu não estou lembrada, assim. Não, eu tenho uma ideia mais ou menos, mas não sei exatamente o que é. No regime intermitente, o funcionário é remunerado a partir das horas trabalhadas, com alternância de períodos contínuos ou não, com jornada máxima de 44 horas semanais e 220 horas mensais. A convocação para o trabalho deve ser feita no mínimo 3 dias antes. O trabalhador tem até 24 horas de antecedência para dar a resposta. Caso uma das partes desista, paga multa de 50% do valor das horas que seriam trabalhadas. De acordo com o CAGED, foram mais de 35 mil novas vagas criadas no trabalho intermitente e no regime parcial, desde novembro de 2017 até junho deste ano. O tema foi citado dentro da palestra da ministra Delaide Miranda, que falou sobre a magistratura trabalhista e também sobre a vedação ao retrocesso social, diante do 28º COMAT, Congresso de Magistrados Trabalhistas da Bahia. As despesas que o trabalhador tem, com a educação, com a subsistência, todas elas são mensais e o que ele vai receber é em função de um dia ou outro que ele vai ser convocado para trabalhar, Uma das polêmicas do trabalho intermitente se refere aos números que inflam a estatística de empregos, pois são quantificadas as vagas e não os trabalhadores. Ou seja, se alguém tiver 3 contratos diferentes, será contabilizado 3 vezes. O impacto para a economia ainda é pequeno. A gente não tem ainda como isolar o efeito dessa forma de contratação. Os empregadores ainda estão lentamente se adaptando à reforma trabalhista e às novas formas de contratação. Tanto a magistratura, quanto a advocacia, quanto o trabalhador, quanto o empregador, nós precisamos estar unidos no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E no próximo bloco você vai conhecer a máquina de livros. Eu achei legal porque a gente coloca um livro e recebe outro, para a gente ler outras histórias. Começa hoje a 13ª Semana Nacional de Conciliação, que é realizada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006 e conta com a participação de tribunais de todo o país. A abertura foi aqui em Brasília e a repórter Carolina Chaves acompanhou. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, a abertura foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estavam presentes, além de representantes do Tribunal, também do Ministério Público, OAB, conciliadores, mediadores e também o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli. As audiências começaram hoje e vão até sexta-feira. A Semana Nacional da Conciliação, além de viabilizar acordos, também tenta reduzir o número de casos que poderiam virar ação judicial e aí demandar menos à justiça com solução mais rápida e também com um custo menor. Vamos ver agora na reportagem como foi a abertura da Semana Nacional da Conciliação. O esforço é para disseminar a cultura de métodos consensuais para milhares de conflitos que tramitam na justiça brasileira e evitar o ajuizamento de ações, promovendo o diálogo e a paz social. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, fez a abertura da semana no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Pode-se dizer que a Semana Nacional de Conciliação
está consolidada já no calendário anual do Poder Judiciário Nacional, como ação a promover a política de tratamento adequado dos conflitos de interesse, consubstanciada na Resolução CNJ número 125, de 29 de novembro de 2010. Dar vida às normas constitucionais deve ser o vetor a nortear a atuação dos entes públicos e privados. Portanto, a cultura da paz há de ser disseminada por ações e palavras na construção da almejada sociedade livre, justa e solidária. A primeira edição da Semana Nacional da Conciliação em 2006 teve a participação de 45 tribunais e foram realizadas quase 84 mil audiências. No ano passado, 54 tribunais sediaram a Semana da Conciliação e a realização de audiências foi quase 4 vezes maior que em 2006 e ultrapassou 320 mil audiências realizadas. Em 2017, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados. Nesta semana, tanto acordos judicializados como os que ainda não chegaram à Justiça estarão na Semana da Conciliação. É uma concentração, mas de uma atividade que é prestada o ano inteiro, seja extraprocessualmente ou já no curso dos processos. Então, se trata realmente de uma iniciativa totalmente voltada a fomentar a paz social. Durante a semana, há também ações nos tribunais de todo o país, como palestras e até casamento comunitário. No Tribunal de Justiça do Piauí, por exemplo, até o momento, 3.398 processos estão pautados para a semana. No estado do Acre, estão agendadas 1.200 ações. No Pará, quase 6.000 audiências estão previstas para serem realizadas durante a Semana Nacional de Conciliação. Vários temas podem ser mediados e conciliados, como pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais e questões trabalhistas. Olha, a Semana Nacional da Conciliação é um mutirão para resolver o maior número de casos, mas este serviço está disponível o ano inteiro e quem tiver interesse é só procurar o Tribunal de Justiça do Estado onde mora. Lembrando que o acordo firmado numa conciliação tem força de decisão judicial e, por isso, deve ser cumprido. Voltamos ao estúdio. Estacionamento de graça para quem trabalha em shopping. Esse questionamento chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a Corte entendeu que o julgamento deve ser feito pela Justiça Comum. A ação teve início após a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe questionar a cobrança do estacionamento do shopping das pessoas que trabalham no local, já que a entrada no shopping era necessária em razão do trabalho. Em defesa, o shopping sustentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso, diante da ausência de relação de trabalho entre o estabelecimento e os empregados das lojas. O Tribunal Regional do Trabalho, em Sergipe, entendeu que a Justiça do Trabalho era competente para julgar por considerar que o objeto do pedido principal decorre do próprio contrato de emprego existente entre os donos das lojas, os empregados e os condomínios. Mas, ao julgar o recurso do shopping ao TST, o relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, observou que a relação entre os empregados dos lojistas e o shopping, no que se refere à gratuidade do estacionamento, não se insere na competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de questão de natureza comercial e civil. Para o ministro, a competência para o julgamento da demanda pertence à Justiça Comum. A decisão foi unânime. Você já ouviu falar na profissão incentivador de leitura? Bom, oficialmente ela não existe, mas é assim que um publicitário se identifica. Ele criou uma máquina de livros para despertar o interesse pela leitura em crianças e adultos. Dá uma olhada só no quadro Profissões de hoje. Na rua, um furgão e várias pessoas com livros nas mãos. Espia o tamanho da fila. O veículo estacionado em uma praça pública de Brasília não é um automóvel qualquer, é uma máquina de livros. Basta colocar um exemplar usado em um compartimento, apertar um botão e, em um passe de mágica, um novo livro é entregue.
Eu achei legal porque a gente coloca um livro e recebe outro pra gente ler outras histórias. Eu acho que a gente descobre muita coisa lendo. É encantador, é um sonho essa máquina. Quem bolou a engenhoca foi Fauzi Schier. Ele criou o equipamento para incentivar a troca de livros. Ele trabalha inventando projetos de fomento à leitura. A formação acadêmica dele é de publicidade, mas ele não se sente um publicitário. Eu me sinto hoje como um incentivador da leitura, né? Eu entendo que não existe esse termo, essa profissão, mas se a gente pudesse me colocar numa profissão, eu acho que eu sou um incentivador da leitura. Eu levanto a bandeira da leitura com muito orgulho. Mais de 15 mil obras já foram trocadas pela van, que foi transformada na incrível máquina de livros. A expectativa do idealizador do projeto é que sejam trocados mais 35 mil livros ainda este ano. O criador do equipamento revela que aprendeu com o pai o hábito de ler. Ele tinha uma regra em casa que ninguém recebia mesada. Se você quisesse ganhar alguma coisa, você tinha que ler um livro, fazer um resumo, e aí ele me pagava por cada resumo que a gente entregasse para ele, eu e meus irmãos. Para conseguir executar o trabalho de incentivador de leitura, Fauzi criou uma agência, conhecida como Infinito Cultural, e fez uma parceria com a Câmara Brasileira do Livro. Para a proposta da máquina de livros sair do papel, precisou persistir. Esse projeto da Incrível Máquina de Livros, a gente brinca que foi uma gestação de quase 5 anos. Do momento que a gente teve a primeira ideia da Incrível Máquina de Livros e criou um protótipo para fazer um teste, até a gente conseguir sair, tirar ele do papel e vir para a rua e fazer uma temporada nacional, onde a gente vai rodar por 21 cidades do Brasil, por mais de 3 estados, a gente ficou quase 6 anos da primeira ideia ao início do processo. No fim das contas, se a gente for racionalizar, o que a gente está fazendo aqui é uma troca de livros. Você pega um livro e vai receber um outro livro. A gente vê o brilho no olho da criança trocando um livro, então isso é muito bacana, é muito realizador, as pessoas saindo, trocando livro entre elas na fila, falando de leitura, falando de livros, nas redes sociais as pessoas pedindo para que a gente vá com a máquina até lá. Então, tudo isso, para mim, é muito realizador. No fim, você pode dizer que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício. Uma ótima iniciativa. A gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, até amanhã.